E aí pessoal, beleza? Eu sou o Léo e hoje vou mostrar para vocês o passo a passo de como fazer para subir o Pentaho na AWS. O intuito dessa aula de hoje é mostrar para vocês como que a gente faz para subir uma máquina na AWS. A gente vai subir essa máquina e nessa máquina vamos instalar o Pentaho, deixando todo o nosso ambiente em cloud, tá? A ideia não é aprofundar o conteúdo de AWS e sim mostrar todo o passo a passo de configuração do Pentaho nessa máquina. A AWS, para quem não sabe, é um portal da Amazon que nos permite utilizar vários serviços desde servidores, ferramentas de ETL, storages, e hoje nós vamos utilizar um serviço específico chamado EC2, Elastic Computing, tá? Esse serviço ele possibilita que você virtualize um ambiente, um sistema operacional, uma máquina real lá na AWS, certo? Vamos lá. Primeiro passo que vocês vão ter que fazer é criar a conta de vocês na AWS. Criando a sua conta, você vai ter que fazer o vínculo de um cartão de crédito. Esse vínculo é bem tranquilo. Eles, a princípio, vão fazer uma cobrança bem básica. A taxa deve ser bem pequena, de R$ 1, R$ 2, R$ 3. E com isso, eles permitem que você comece a utilizar os serviços deles. Aqui, eles têm vários serviços disponíveis, tá? A gente vai começar pela aba de computação, EC2. Ao abrir aqui a tela de EC2, a gente vai executar uma instância e vamos começar a criar a nossa máquina. No primeiro passo, o pessoal eles pedem para a gente selecionar uma imagem, tá? Aqui temos imagens de vários tipos de sistemas operacionais e, e outros recursos que podemos utilizar. Mas hoje nós vamos utilizar aqui o Ubuntu, a versão 20.04 LTS. Essa versão já está aí bem certinha para utilizarmos. Vamos estar utilizando essa versão 64 bit, tá? Isso é importante também. Passado do primeiro passo, nesse segundo passo, ele vai pedir para a gente selecionar qual é a estrutura de máquina que a gente vai querer ter. Ou seja, quantos gigas de memória essa máquina precisa ter e quantos processadores é necessário. Para o Pentaho, em si, o requisito básico dele é ter pelo menos uma máquina com 8 gigas, tá? Ele usa até 4 gigas dessa máquina e deixa os outros 4 mais livres se precisar de algum processamento a mais. Mas a gente precisa de uma máquina de pelo menos 8 gigas de RAM. E o processador, vamos pegar um processador aqui de dois cores, aí, dois núcleos, duas CPUs. Aqui a gente tem algumas máquinas que eles já colocam aqui as CPUs e a memória. No nosso caso, a gente vai ter que utilizar a LAR, T2 LAR, porque ela usa duas CPUs, mas a memória dela é de 8 GB. A gente poderia estar utilizando outros tipos de máquinas, mas aí aqui para nossa rede de internet, essa low moderate aqui está ótimo para aula, mas vai de acordo com a sua necessidade. Não precisa seguir a risca o que eu estou fazendo aqui, desde que você não reduza o tamanho de memória dessa máquina. Vamos passar para o próximo passo. Aqui é o ambiente onde a gente configura as VPCs, os outros detalhes da máquina. Quando a gente cria um VPC, a gente está fazendo uma configuração privada na cloud, tá? A gente já está deixando ali uma configuração básica privada na cloud, onde a gente pode reutilizar isso mais para frente. Aqui eu não vou fazer nenhuma alteração, vou manter a alteração padrão, usar a VPC padrão lá da AWS. Vamos para o passo do storage. No storage é importante você ter pelo menos 20 GB dedicado para o Pentaho, tá? A máquina que eles traz para a gente aqui, ela tem 8 GB de SSD. Então a gente vai aumentar isso aqui, a gente vai colocar 40 GB. Deixa eu colocar aqui 40 GB de SSD. E no próximo passo é para adicionar uma tag. Nessa questão a gente não vai precisar mexer. Isso aqui ele vai para os reconhecimentos, para você identificar as máquinas. Mais para frente a gente entra mais a fundo nesse assunto. Mas no momento a gente não precisa estar configurando a tag.
Legal, chegamos no grupo de segurança. Aqui vamos definir quais são a forma de acesso a essa máquina, o que que essa máquina vai liberar para a gente poder utilizar. Ele já vem configurado aqui o SSH. Se você fosse utilizar uma imagem Windows, provavelmente ele estaria aqui selecionado o RDP. Mas como é uma máquina Linux, ele vem com SSH para a gente estar utilizando. É na porta 22. E ele fala que pode ser acessado de um IP customizado, certo? Aqui a gente vai deixar para Anywhere. Se você quiser mais segurança, você vai colocar o IP específico, seu IP específico, ou um IP fixo que você deseja ter acesso a essa máquina. Aqui, se você selecionar meu IP, ele automaticamente já preenche com o seu IP local. Seu IP local não, seu IP de rede. A gente vai adicionar mais uma rule, certo? Nessa rule a gente vai adicionar um custom TCP. Esse custom a gente vai colocar a porta 8080. Léo, por que que a gente está colocando essa porta 8080? Toda vez que a gente sobe o pentarro, automaticamente o pentarro, ele, por padrão, o pentarro ele usa a porta 8080 da sua máquina. Então, para essa máquina, a gente também vai liberar a porta 8080 para a gente conseguir acessar de fora da AWS, da máquina da AWS, certo? Feito isso, a gente vai dar um review. Ele vai mostrar aqui todas as nossas configurações, o que, que a gente escolheu, desde o servidor, o tipo de instância, o grupo de segurança, os detalhes da instância, o storage, as tags, tudo mais. Está tudo ok. A gente vai passar para o próximo passo, que é criar uma chave. Como a gente vai acessar via SSH, a gente precisa criar uma chave nova. Se você já tiver uma chave, você pode estar selecionando essa chave, mas se você não tiver, você tem que fazer a criação de uma chave nova. Então vamos aqui criar uma nova chave. Vou colocar aqui pendata dados, certo? E a gente vai fazer o download dessa chave. Executei o download dessa chave, depois nós vamos utilizá-la e vamos rodar a nossa instância. Ele vai mostrar aqui que a instância está começando a ser executada e aqui ele fica como status de bem pendente. Você precisa ficar atualizando aqui até chegar em um status que você possa estar acessando, que é o executando. Nossa instância está pronta para ser executada. O que, que a gente vai fazer agora? A gente vai clicar aqui nela em conectar. Primeiro você seleciona a instância, vai em conectar. E aqui ele dá o passo a passo para você conseguir conectar se você estiver utilizando qualquer outro método de conexão ou alguma aplicação para te auxiliar no SSH, como PutGen, o Put, né? Mais conhecido aí pela galera. Mas aqui vamos estar utilizando o nosso PowerShell. Aqui ele dá um exemplo de como a gente faz para fazer a chamada dessa máquina, certo? E basta você copiar esse comando. Vamos abrir aqui nosso PowerShell. Abrindo aqui o PowerShell. Aqui eu vou ir um passo importante, tá? Como a gente vai utilizar o PowerShell para fazer isso, aqui ele faz a referência, no comando ele faz a referência ao ao nosso nossa chave. Ou seja, essa chave tem que estar na sua máquina. Aqui a gente vai colocar yes. Vamos tentar nos conectar. Ele não vai conseguir conectar porque a minha chave não está nesse diretório pendata. Então eu preciso navegar até o diretório downloads, que foi onde eu deixei a minha chave, e tentar rodar esse comando de lá. Então vamos cd downloads. Downloads. E aqui a gente vai rodar o comando. Ele vai pedir a permissão e rodou. Beleza? Já estamos aqui como a gente já está na nossa máquina Ubuntu, o que, que a gente vai precisar fazer agora? Existem algumas ferramentas que a gente vai precisar instalar. E o primeiro passo é você dar um update nessa máquina. Então a gente vai entrar como root e a gente vai dar um update nela. apt-get update para ela atualizar todos os seus pacotes, certo? Esse processo geralmente é bem tranquilo e bem rápido. O Ubuntu não costuma demorar muito. Vamos limpar aqui o nosso terminal, porque ele já executou. E aí a gente vai ter que instalar o unzip, tá? Então vamos aqui começar instalando o unzip
não preciso mais fazer uso do sudo, pelo fato de estar como usuário root. Se você não quiser utilizar o usuário root, você pode estar utilizando o sudo na frente dos seus comandos, certo? Na verdade, você deve. Lembre-se disso. Então vamos lá. Primeiro a gente vai aqui, então apt get install unzip. Ele vai fazer a instalação. E agora o passo mais importante que a gente tem nessa aula, que é a configuração e instalação do Java. Como essa máquina é nova, provavelmente ela não vai ter Java. Para você saber, só colocar Java Version. Ele vai indicar aqui, vai falar que você não tem o Java instalado e qual versão você vai instalar. Para o Pentarro, a versão que a gente vai instalar, a gente vai baixar o Java 8, certo? Então, aqui a gente tem o comandinho que a gente precisa utilizar para a instalação do Java 8. Léo, por que a gente vai utilizar o Java 8? Vamos utilizar o Java 8 porque o Pentarro 9.1 está rodando bem nessa versão do Java. Eu não fiz testes com as outras versões do Java. A gente vai trazer vídeos para vocês mostrando se alterou alguma coisa, se é preciso fazer alguma modificação, mas até o momento a gente vai utilizar o Java 8 mesmo. Copiei aqui o comandinho do apt install do Java. Vamos dar um enter. Ele vai pedir a sua autorização. Você dá um yes. Ele vai fazer o download e vai começar a extrair os pacotes e fazer a instalação do Java no seu servidor. Legal. Finalizou a instalação. O que a gente vai precisar fazer agora? Existem dois passos. Um que é a criação da variável, da Java Home, que é importante, e outro que é o download do próprio Pentarro. Primeiro a gente vai fazer a criação da Java Home e depois a gente vai seguir com o download. Como que eu faço para criar a Java Home? É bem simples. Primeiro a gente vai ter que navegar até o diretório onde está instalado o Java. Então a gente vai vir aqui, o SR, certo? Lib. E aí tem um diretório chamado JVM. Esse diretório é onde está os pacotinhos do nosso Java, os plugins que vamos utilizar. Aqui a gente vai pegar o nome Java 8opjdk AMD64, certo? Não vamos pegar esse 1.8, vamos pegar esse daqui, pelo fato desse aqui ser o pluginzinho que vamos utilizar. E com isso, a gente vai voltar lá para nossa home, Ubuntu. Agora, a gente tem que acessar o arquivo de environment, certo? Então, para acessá-lo, a gente vai ter que dar um VI nele, certo? Então, ele está no etc environment. Esse arquivo é o arquivo onde ficam as variáveis de ambientes no Ubuntu, tá? Então, a gente vai editá-lo ele no VI. Só que antes de fazer esse passo aqui, a gente vai montar a nossa string da variável Java Home, que nada mais é do que pegar esse caminho aqui em cima que a gente navegou primeiro, o nome do Java aqui embaixo, colar o caminho, copiar esse caminho todo que a gente montou, aí sim a gente vai acessar o VI e abrir o arquivo environment. Então, etc environment, beleza? Aqui entramos no VI, ele vai pedir para você deixar em modo insert, então você aperta qualquer tecla de digitação, vou apertar um D, um A, ele já vai deixar em modo digitação para você, inserção, né? Modo inserção. Deixou em modo inserção, vamos dar um Enter e colocar aqui Java Home, igual, abre aspas, cola aquela string que a gente copiou do caminho do Java e fecha aspas. Feito isso, como que a gente faz para sair do VI, tá? Então você vai dar um ESC. Deu ESC, você vai colocar dois pontos. W de write. Deixa eu ver, não pode ser maiúsculo, certo? Kit, né? E exclamação. Feito isso, saiu.
Agora a gente vai ter que recarregar esse arquivo, dar um source nele, para ele ser, é como se fosse desse um refresh nesse arquivo. Então a gente vai dar um source etc environment. Legal. Feito isso, como que a gente sabe se essa variável foi criada, tá? Para saber, a gente vai ter que dar um echo nela, o comando de print nela. Então a gente vai começar aqui com um echo. Para você printar uma variável, você começar com cifrão e o nome da variável, Java ROM. Legal. Está aqui o nosso caminho, o que a gente definiu que é o caminho do Java. Tá tudo certo? Bora lá, vamos para o próximo passo. Qual é o próximo passo? Vamos fazer o download do Pentaho. Eu estou aqui na minha home do Ubuntu, tá? Eu vou abrir aqui o meu navegador, Pentaho Download. Vou acessar o site da SourceForge. Aqui eu vou entrar no primeiro link aqui, Pentaho 9.1, que foi a última versão que eles lançaram. Server. E aqui eu vou pegar esse arquivo aqui, ó, que é o Pentaho Server CE 9.1.zip, certo? Ele já foi baixado aqui 215 vezes. Vamos pegar ele aqui, ele vai criar uma URL, a gente pode cancelar, copia aquela URL, tá? Então o primeiro passo é copiar aquela URL, pode cancelar. A gente vai apagar da URL o download e a barra. Vamos copiar novamente até o zip, então a sua URL tem que ficar parecida com isso. Feito isso, o que a gente vai fazer? A gente vai usar o comando wget. Então, wget e cola aquela URL. Enter, ele vai começar a fazer o download do Pentaho. Esse processo não costuma demorar muito, principalmente pelo fato de você estar na cloud, tá? Geralmente, se você tiver uma banda melhor na cloud, se você tem uma máquina melhor, vai ser mais rápido. Mas essa máquina aqui, ela já tem uma rede bem compatível aí com o mercado, digamos assim, que é bem rápida. Enquanto está fazendo o download do Pentaho, o que a gente vai precisar fazer após o término desse download? Primeiro a gente vai extrair esse zip, então a gente vai fazer a descompactação desse zip. Depois disso, a gente vai rodar um comandinho para a gente conseguir executar comandos shell no Linux de forma tranquila, sem ter problemas com permissão, com forma de acesso. E aí é só a gente acessar o Pentaho e sermos felizes, tá? O passo a passo é bem esse, é bem tranquilo. Toda a configuração que você fizer do Pentaho em máquinas Linux vai seguir mais ou menos o mesmo padrão. Você não precisa alterar muita coisa. O que será diferente é quando você subir uma máquina Windows. Aí você vai ter que fazer outras configurações, vai ter que baixar a Java de uma outra forma, e aí passa a ser um pouco mais complexo. Mas aqui é bem tranquilo. Léo, a gente vai instalar o PDI nessa máquina? Não, nesse momento a gente não vai instalar o PDI nessa máquina, tá? O Spoon a gente vai deixar para colocar em outro local e fazer algumas atividades mais bacanas com ele. Eu estou pensando em... A gente está querendo trazer um vídeo para vocês mostrando o Spoon Web. Espero que vocês curtam essa aula e para que a gente possa refortalecer aí com o Spoon Web na próxima. Fez o download aqui do Pentaho. Já salvou o arquivo. Vamos ver aqui. O arquivo já está aqui. Então vamos descompactar ele aqui. Lembrando, a organização da máquina vai de acordo com a sua necessidade. Aqui, como é uma máquina que eu vou acabar encerrando ela depois, não vou fazer uso dela, então vou extrair nesse mesmo local. Mas você pode criar uma pasta, jogar dentro do apt, aí vai de acordo com a sua necessidade e a regra da sua empresa, tá? Então aqui, vamos dar um zip nele, Pentaho CM, ele vai descompactar aqui pra gente o Pentaho. Feito a descompactação dessa ferramenta, a gente vai precisar rodar um chmod para conseguir a permissão de executar shell, certo? Então a gente vai esperar aqui a descompactação. Legal, vamos dar no clear. Estamos lá com o Pentaho Server, a pastinha descompactada, e o zip que a gente está utilizando, certo? Agora o que a gente vai precisar fazer? Rodar o chmod. Chmod ele vai criar umas permissões novas para a gente dentro dessa pasta. Então vou rodar chmod-r, ou seja, eu quero que ele seja recursivo dentro desse diretório que eu vou selecionar. 7777, que é a permissão para executar comandos shells, entre outras coisas.
E vamos colocar a pasta aqui, Pentaho Server, para ele dar essa permissão. Feito isso, não gerou erro, não gerou nada para a gente. Tá tudo certo. A gente vai abrir aqui a pasta Pentaho Server. Dentro dela a gente tem vários arquivos. E tem os arquivos de start, os arquivos de stop, tem os arquivos que são de configuração. Mas o que nos interessa mesmo é esse start pentaho.sh. Para executar um comando shell, ponto, barra, e só escrever start e dar um enter, dar um tab, né? Ponto .sh. Feito isso, enter. Ele vai falar algumas coisinhas ali sobre a versão. Isso para a gente não é tão importante no momento. Rodou o Pentaho já está rodando na nossa AWS. Como que a gente vai fazer para acessar esse Pentaho, tá? Vou minimizar aqui. Voltamos lá para as nossas instâncias da EC2, certo? Vamos aqui clicar na nossa instância que a gente criou. Aqui tem o ID. E aqui, repare bem, tem o IPv4 público e tem o DNS também público. A gente vai estar utilizando os dois. Eu vou mostrar para vocês o uso dos dois, tá? Para utilizar o IPv4, lembra daquela hora que eu falei para vocês que o Pentaho sempre starta na porta 8080? Existe uma forma de você configurar isso. A gente vai mostrar mais para frente para vocês. Mas agora, vamos utilizar essa porta mesmo para estar acessando o Pentaho. Então, eu vou copiar aqui o IP. Vou colar, 2 pontos, 8080, e vamos dar um Enter. Ele já subiu o Pentaho, subiu bem rápido, pelo fato da máquina ter um SSD e tudo mais. Ele faz com que o Pentaho suba bem mais rápido. Ah, Léo, eu não quero acessar pelo IP, quero acessar pelo DNS. Tá bom. A gente vem aqui, pega o DNS, copia, cola aqui e Enter. Estamos acessando o Pentaho pelo DNS. Essas configurações você pode estar executando depois dentro da AWS, trocando o DNS, colocando o DNS específico, alterando regras de segurança, mas isso vai de acordo com a necessidade de vocês. Feito isso, vamos fazer o login nele aqui como admin. O Pentaho já deixa essa opção habilitada para a gente conseguir fazer o login de forma tranquila. Esperar ele subir um pouquinho. Geralmente demora um pouquinho para ele subir. Legal. Está aqui, pessoal, o Pentaho. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. A gente vai trazer mais aulas para vocês, mostrando como criar dashboards, como fazer cubos no Pentaho. Tem uma porção de conteúdo bacana para vocês estarem se aprofundando aí nesse assunto e agregar valor utilizando o Pentaho, certo? Muito obrigado e até logo.